Para muitos, ter uma caminhonete é muito mais do que ter um carro, é um estilo de vida. Já as caminhonetes antigas é uma paixão epidêmica que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil. As marcas americanas sempre foram referências em caminhonetes: Ford, GMC ou Chevrolet, a Dodge. Estas marcas aqui no Brasil fizeram história no século passado com suas dezenas de caminhonetes lançadas a partir dos anos 30, uma mais estilosa que a outra. Vamos conhecer nesse vídeo algumas caminhonetes clássicas. Separamos para você alguns modelos mais icônicos. Como existem muitas versões de um único modelo, pode ser que você sinta falta de alguma. Pode ser também que eu não tenha colocado aquela versão de um ano específico ou uma versão com um design muito próximo da outra. Mas vamos recordar nesse vídeo algumas clássicas. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. No vídeo de hoje, caminhonetes antigas. Ford F100. Quase esquecida pelo público, a picape 4 cilindros foi uma tentativa de embalar um antigo sucesso com um coração mais jovem. Ford e GM disputam o mercado brasileiro de utilitários palmo a palmo desde a década de 20, briga que se acirrou com a nacionalização de seus produtos. A F100 largou na frente em 1957, recebendo constantes aperfeiçoamentos ao longo dos anos para enfrentar a Chevrolet 3100 e a sua sucessora, a Chevrolet C14. Das atualizações, a mais longeva ocorreu em 1971. A F100 passou a ostentar as linhas do modelo americano, apresentado 4 anos antes. Completamente renovada, a carroceria estava mais larga e baixa, marcada por um vinco em relevo na lateral. Era um banho de atualidades sobre a C14 e também sobre a Dodge D100, mostrada 2 anos antes. Se o estilo era novo, o mesmo não podia ser dito do motor, o velho V8 Power King de 4,5 litros usado desde o lançamento, bem menos eficiente que o V8 Windsor utilizado nos Estados Unidos. Apesar de mais forte que os 6 cilindros Chevrolet, era sedento por gasolina ao ponto de inviabilizar a situação da F100 frente à crise do petróleo. A solução veio apenas em 1976. Recém-inaugurada, a fábrica de motores em Taubaté produzia um moderno motor de 2,6 litros e 4 cilindros em linha, com comando de válvulas no cabeçote e fluxo cruzado. Desenvolvido para o mercado externo, não demorou para que fosse aplicado no Maverick, nos utilitários da linha Jeep e também na F100. O maior desafio da engenharia da Ford foi adequar um utilitário de 1.749 kg a um motor com metade da cilindrada. Ele tinha 99 cavalos e 16,9 mkgf. Assim, foi preciso adotar um novo câmbio de 4 marchas com alavanca no assoalho e substituir o diferencial por outro mais curto, adequado às altas rotações exigidas do novo motor. E tome rotação, com 34,3 mkgf de torque e baixos 2.200 RPM. O antigo V8 tinha fôlego de sobra para impulsionar a F100, mesmo carregada e com apenas 3 marchas. Com menos da metade dessa força, era preciso caprichar no acelerador da F100 com motor de 4 cilindros. Para arrancar em aclives com carga máxima de 660 kg, o cheiro de embreagem queimada era inevitável. Sem grandes pretensões, ela era uma picape adequada para passeios descompromissados. A cabine oferecia bom acabamento, com isolamentos térmicos e acústicos, dignos de um bom automóvel. A suspensão dianteira de barras duplas tornava a condução macia e estável. Mesmo sem assistência, direção e freios eram suaves e eficientes. Em 1979 surgiu a F1000 com motor diesel MWM, projetada para carregar 1 tonelada. Ela sacrificava o conforto para obter mais economia. A F100 continuou sendo uma opção mais barata, silenciosa e confortável. Ganhou versão a álcool e freios a disco. Manteve-se firme até 1985, quando passou o bastão para a F1000. A potência do novo motor argentino de 6 cilindros e 3,6 litros fez com que a F100 se tornasse apenas uma vaga lembrança. Willys Pickup Jeep. A Rural ganhou personalidade em 1960. Uma reestilização encomendada nos Estados Unidos pela filial brasileira lhe conferiu uma identidade própria, bem diferente das versões de outros países. O resultado final era tão bom que foi incorporado pela Pickup Jeep, apresentada no Salão do Automóvel de 1960. Nada mais era que a versão brasileira da Jeep Truck, ainda produzida em seu país de origem. Comparada à perua Rural, a caminhonete entre
eixos era 34 centímetros maior e o eixo traseiro 10 centímetros mais largo. Possuía uma generosa caçamba capaz de carregar 750 quilos. Era a picape mais barata e versátil. A 4x2 competia com a Ford F1000 e Chevrolet 3100, enquanto a 4x4 reinou até a chegada da picape Toyota Bandeirante e foi a pioneira na oferta da primeira marcha sincronizada. O sistema elétrico logo evoluiu de 6 para 12 volts e pouco tempo depois o dínamo deu lugar ao alternador. A versão 4x2 recebeu uma suspensão dianteira independente com molas helicoidais em 1965, baseada na do sedã Aero Willys. Outro avanço notável foi a nova transmissão manual de 4 marchas, com alavanca na coluna de direção. A tração 4x4 e a reduzida eram acionadas por uma outra alavanca embaixo do painel. A caminhonete rural era rústica, sua direção tinha folga, era pesada e exigia muitas voltas de batente a batente. A instrumentação se resumia ao essencial: velocímetro, marcador de combustível e temperatura do motor. Não havia ventilação forçada. Uma tomada de ar basculante captava o ar fresco entre o capô e o para-brisa. Mas nem mesmo essa falta de conforto foi capaz de minar seu sucesso. A liderança do segmento veio em 1966 com mais de 50% das vendas. Em 1975, o velho motor de 6 cilindros em linha foi finalmente substituído por um menor e mais moderno, com 4 cilindros e comando de válvulas no cabeçote com fluxo cruzado. A valente picape Willys Jeep deixou de ser produzida em 1983, para desgosto de seus entusiastas. Para os seus fãs, nenhuma outra picape apresentou tanto carisma e competência para as pedreiras fora da estrada. A Willys Pickup Jeep é mais uma que deixou muita saudade para os seus fãs. Toyota Bandeirante. A picape Toyota Bandeirante desbravou o Brasil com motor Mercedes. O primeiro Toyota produzido fora do Japão, a Toyota Bandeirante, se manteve em produção na fábrica de São Bernardo do Campo por quase 40 anos. Denominado Land Cruiser, ele começou a ser exportado para o mundo todo e em 1955 as primeiras unidades chegaram ao Brasil, importadas e montadas pela sociedade comercial Arpagral Limitada. A demanda pelo utilitário viabilizou a instalação da filial brasileira da Toyota em 1958, responsável pela montagem do Land Cruiser em um galpão no bairro paulistano do Ipiranga. A produção nacional teve início em 1962, com a inauguração da fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a primeira fora do Japão. A partir daí, o Land Cruiser passou a se chamar Bandeirante. As carrocerias eram produzidas pela Brasinca e o motor OM 324 de 4 cilindros e 3,4 litros com 78 cavalos fornecido pela Mercedes-Benz, que substituía o motor 2F de 6 cilindros a gasolina, feito sob licença da General Motors. Novas variações surgiram: Jeep com capota de aço, perua com maior distância entre os eixos e uma picape. A transmissão manteve o padrão do Toyota BJ, caixa de transferência simples, sem reduzida. Para compensar o câmbio de 4 velocidades, tinha a primeira marcha extremamente curta e sem carga alguma, o Bandeirante saía da imobilidade em segunda marcha. O Toyota Bandeirante era um utilitário naturalmente vocacionado para o trabalho. Levava quase meio minuto para chegar aos 100 km por hora e não ia muito além disso, limitado pela relação final curta. O ideal é não ter pressa, freios a tambor nas 4 rodas sem assistência e pesados eixos rígidos exigem atenção constante do condutor. Primeiro comercial leve movido a diesel no Brasil, o Bandeirante era fumacento e barulhento. Seu nível de vibrações era superior ao dos concorrentes com motores de 6 e 8 cilindros a gasolina, muito populares naqueles tempos de combustível com oferta farta e barata. A durabilidade e a capacidade de trafegar em qualquer terreno ficavam em segundo plano. Em 1973, o Bandeirante recebeu o motor Mercedes-Benz OM 314 com 3,8 litros e 85 cavalos, o que foi essencial para que a produção da Toyota quase quintuplicasse na virada para a década de 80. A caixa de transferência com 2 velocidades veio em 1981, junto do câmbio totalmente sincronizado e do sistema de freios com hidrovácuo. Em 1986,
1983, chega a picape de chassi longo, com cabine simples ou dupla. Em 1985, o Bandeirante passa a oferecer opcionais até então inéditos, como rádio, direção hidráulica e ar-condicionado. Em 1989, vieram faróis retangulares e o motor Mercedes-Benz OM 364, com 4 litros e 90 cavalos. Freios dianteiros a disco e câmbio de 5 marchas foram as maiores novidades de 1993. O ano seguinte marcou a chegada do motor Toyota 14B de 3,7 litros e 96 cavalos. Em 1999, a picape cabine dupla finalmente passou a contar com 4 portas. O Bandeirante virou o milênio, mas não foi muito além. Incapazes de atender normas de emissões, os últimos exemplares deixaram a fábrica de São Bernardo do Campo em novembro de 2001, totalizando 103.750 unidades produzidas em quase 40 anos. A maior parte continua em atividade no trabalho ou lazer e já são muito valorizados como veículos de coleção. Chevrolet 3100. Vamos falar agora da Chevrolet 3100, apelidada no Brasil de Marta Rocha. A série Task Force, mais conhecida como Chevrolet 3100 Marta Rocha, sucedeu à série Advantage Design, apelidada no Brasil de Chevrolet Boca de Sapo e Chevrolet Boca de Bagre. Introduzida no decorrer do ano de 1955, trazia um design mais moderno, seguindo a tendência do mercado americano, que aos poucos preconizara linhas retilíneas em detrimento das longas curvas comuns nos veículos até então. A série, que se estendeu até 1959, foi a primeira a oferecer nas caminhonetes Chevrolet motores V8, fazendo frente com a concorrente Ford, que já oferecia tal motorização há mais tempo. Além dos motores V8 GM Small Block 265 e o 283, também continuava disponível o tradicional 6 cilindros em linha Thrift Master 235. As transmissões oferecidas eram as manuais, de 3 velocidades na coluna, 4 velocidades no assoalho e a automática Hydramatic. Ademais, o sistema elétrico foi atualizado para 12 volts. No interior, modificações no sentido de torná-la mais parecida com os carros de passeio visavam ampliar o mercado das caminhonetes para além dos setores de serviços e rural. Opcionais como estofamento mesclando curvim e tecido, vidro traseiro panorâmico, ar quente, além do arrojado painel em forma de V, agregavam conforto e luxo na experiência de dirigir uma caminhonete GM. No Brasil, a série foi apelidada de Marta Rocha, em referência à Miss Brasil de 1954, Marta Rocha. Em 1955, a nova caminhonete Chevrolet, quando vista de frente, possuía um marcante sobressalto de seus paralamas em relação à largura da cabine, algo próximo das famosas 2 polegadas a mais da Marta Rocha, que, junto das ainda presentes curvas em sua lataria, justificaram tal apelido. Quanto à numeração 3100, é uma referência ao tipo e tamanho das carrocerias, sendo confundida de maneira equivocada com a motorização dos veículos. A caminhonete era oferecida também nos modelos com carroceria estendida, com entre-eixos maior que os modelos 3100. Em 1958 e 1959, as picapes sofreram consideráveis modificações, recebendo o nome Apache. Vincos mais salientes no capô e paralamas de 4 faróis são exemplos do que mudou. Além disso, carrocerias maiores que a Stepside passaram a ser oferecidas, sendo chamadas de Fleetside. A Chevrolet Brasil foi a primeira picape GM produzida no Brasil. Seu lançamento ocorreu em julho de 1958 e foi substituída em 1964 pela linha C10. A versão brasileira possui estilo único, pois sua cabine só foi produzida no Brasil. Trata-se de uma mistura do modelo Advanced Design com a frente americana da série Task Force. O nome Chevrolet Brasil se deve ao fato de ser o primeiro modelo produzido no mercado brasileiro. Os logotipos do modelo traziam um mapa do Brasil em seu interior. Equipada inicialmente com o motor Loadmaster 235 da picape GM americana, ainda em fins de 1958, recebeu o motor 6 cilindros em linha Jobmaster 261 com 142 HP, fabricado em São José dos Campos. Posteriormente foi lançada a versão cabine dupla, a Chevrolet Alvorada, e a perua de passageiros denominada Chevrolet Amazona. Entrou em produção também um furgão chamado Chevrolet Corisco. No final do ano de 1960,
1962, foi introduzida uma restilização na dianteira, com nova grade e 4 faróis. A Chevrolet Brasil permaneceu em produção até 1964, quando foi lançada a nova linha Chevrolet C10 e a C60. Dodge D100. Entre os carros nacionais produzidos em série, encontra-se algumas figurinhas difíceis. Uma delas é a picape Dodge D100, fabricada pela Chrysler do Brasil. Nem tanto pelo fato de terem sido produzidas apenas 2.160 unidades ao longo de 6 anos, mas também devido à sua principal qualidade, razão de sua maldição e glória, o bom desempenho. O paradoxo não é difícil de ser explicado. O soberano motor de 198 cavalos, o mesmo que equipava o Dodge Dart, lançado no mesmo ano de 1969, fazia da D100 a mais potente das picapes nacionais. Até aí, palmas para ela. O problema é que a combinação da agilidade do motor com a lenta e desmultiplicada direção, somada à minimalista suspensão, com eixo rígido e feixe de molas, tanto na dianteira como na traseira, resultava naquilo que costuma ser o terror das seguradoras, um veículo rápido, mas não proporcionalmente seguro. É fácil constatar estas características numa simples volta no quarteirão. O grande volante até que é leve, mas sua comunicação com as rodas tem a mesma rapidez das ligações telefônicas interurbanas do início do século passado. Nas manobras são voltas e mais voltas de batente a batente. Esse trabalho braçal produz um diâmetro de giro de dimensões globais, e a suspensão proporciona o conforto de uma diligência em fuga num filme de faroeste. Assim como os outros carros da família Chrysler, a picape sofreu diretamente os efeitos da crise do petróleo. Em tempos de barris de petróleo cotados a peso de ouro, a sede do V8, que em média rodava os 2,5 km por litro, perdia de golada para os frugais 4 cilindros 2.5 e 2.3 das concorrentes, no caso a C10 e a F100. A D100 possui câmbio de 3 marchas na coluna de direção, tem engates curtos e secos, o que potencializa a rapidez nas arrancadas, mas o que mais ajuda nessa hora é a relação mais curta das duas primeiras marchas e do diferencial, quando comparadas às do Dart. Isso faz todo sentido num veículo destinado ao transporte de carga e equipado com rodas de aro 16 contra as de aro 14 do carro. As picapes D100 eram oferecidas em duas versões, Standard e Luxo. A versão mais cara tinha como diferenciais para-choques e calotas cromados e friso lateral. Internamente mudava o revestimento dos bancos e o volante, que era o mesmo do Dart. Na picape mais simples, a direção era a mesma dos caminhões D400. Outra circunstância que ajudou no desaparecimento das picapes Dodge foi o fato de o bom número delas ter sido destinado às frotas públicas e posteriormente sucateadas. A propensão à corrosão também ajudou no sumiço delas. Ford F1000. Você lembra do enorme sucesso que a Ford F1000 fez no Brasil? Vamos contar um pouco dessa história. Em 1957, a Ford do Brasil deu início ao seu enorme legado de picapes que perdura até os dias de hoje. Predominantemente, as picapes Ford eram mais voltadas para o uso rural, mas isso mudou em 1979 com a chegada da F1000. Esse zero a mais no nome, em relação à anterior F100, fazia menção a duas coisas, que era uma picape movida a diesel e que podia carregar até 1.000 quilos. Para poder provar que sabia fazer picapes para uso urbano, a Ford instalou nas primeiras F1000 um motor MWM a diesel 3.9 litros de 83 cavalos e 25,3 kgfm de torque, que garantia que a F1000 tivesse força e torque suficientes para aguentar os trancos da cidade grande. Um dos fatores que ajudou na venda da picape era a economia de combustível, cerca de 40% em relação à versão movida a gasolina, e sua maior rival, a Chevrolet da série 10, que utilizava um motor a gasolina no início, no caso a C10. A velocidade máxima que a Ford F1000 alcançava era de 125 km por hora, o que para o início dos anos 80 era o suficiente ainda mais para uma picape grande. No início de sua jornada, a F1000, que usava a mesma carroceria da F100, era vendida com ágil por conta do seu enorme sucesso. A F100, por sua vez, acabou por ficar de canto e ser vendida como opção de entrada da linha de picapes da Ford. A F1000, mesmo usando carroceria idêntica da F100, recebeu algumas melhorias para poder carregar 1.000 quilos. Isso porque, segundo a legislação
legislação brasileira, um veículo só poderia ter motor a diesel se conseguisse carregar mais de 1 tonelada. Outras pequenas melhorias foram feitas para também agradar o consumidor. Em 1985, a picape já era um tremendo sucesso de vendas e a Ford decidiu lançar uma nova versão batizada de F1000 SS ou Super Série e uma outra com motor a álcool chamada de F1000A, que trazia um motor 3.6 litros a álcool com 115 cavalos. No mesmo ano, sua maior concorrente, a Chevrolet D10, troca de nome e passa a se chamar D20, trazendo novos itens de série e pequenas melhorias. No ano de 1986, a Ford apresenta uma nova identidade visual para sua picape mais famosa. Isso inclui novos faróis quadrados duplos alinhados com uma nova e bem destacada grade mais retangular, com luzes de indicação posicionadas próximas aos faróis principais. As luzes de indicação da seta da nova F1000 ficavam abaixo dos faróis duplos, em formato mais retangular. Já no interior, a marca capricha para atrair mais jovens consumidores, com seus bancos revestidos de tecido, seu novo sistema de ventilação e até a opção de oferecer teto solar, sendo uma das poucas picapes com esse tipo de item opcional. Para o começo dos anos 90, a F1000 foi a primeira picape nacional a ganhar um sistema turbocompressor para o seu motor a diesel. A nova potência pula para 119 cavalos e com isso sua aceleração melhorava nitidamente, de 0 a 100 em apenas 18 segundos, algo interessante para uma picape que poderia transportar até 1 tonelada de carga. E com o passar dos anos, a F1000 foi só se reestilizando, ganhando novas tecnologias, novos desenhos e mais qualidade. Certamente a história da F1000 no Brasil foi sensacional e as versões especiais dela que foram criadas não ficaram muito atrás. Chevrolet D10. Sabemos que a série 10 da Chevrolet tem vários modelos, várias aplicações de motores e outras variações. Neste vídeo vamos falar apenas do modelo D10. Lembrada por sua robustez e conjunto mecânico moderno, a Chevrolet D10 é a picape mais resistente da Chevrolet no Brasil. A Chevrolet D10 é um dos grandes ícones entre os entusiastas de utilitários. Quando se fala em picapes, a Chevrolet é lembrada quase que instantaneamente. E não é para menos, a marca já possui mais de meio século de vida dos utilitários na linha. Inicialmente derivados dos automóveis de passeio, logo mostraram a necessidade que existia no mercado por algo mais robusto. No Brasil, a história de picapes da marca começou com o modelo 3100, em 1958, conhecido por aqui como Chevrolet Brasil. Nada mais justo, afinal, em nosso país, a gigante norte-americana também escreveria um capítulo importante de sua história nesse terreno bastante difícil, literalmente falando. A linha 10 fez sua estreia com a icônica C10, versão de trabalho inicialmente e que aos poucos foi recebendo alguns equipamentos para aumentar o conforto e agradar aos novos nichos de compradores que passaram a buscar opções no segmento. Vale destacar também a C14 e a versão com caçamba longa. A versão diesel fez sua estreia e logo passou a estrear uma nova sigla na gama de opções, D10. Talvez por causa do conjunto de fatores, entre eles a aparência bojuda e a força do motor Perkins. A versão se tornou um ícone entre os apaixonados por picapes e um grande sucesso de vendas. Naquela época, a Chevrolet tinha apenas um concorrente igualmente de peso, a F1000, mas vale ressaltar que suas diferenças eram grandes, desde o desenho até o motor diesel, e ambas protagonizaram uma das melhores rivalidades da história do segmento. Falando em motores, sobre o capô, a D10 trazia o resistente Perkins de 3.9 litros, 82 cavalos e 25,6 kgfm de torque. Vale lembrar que essa foi a era pré-turbo e ela seria substituída logo em seguida pela D20, aspirada ou com turbo, que também se tornaria importante na história da marca. Dirigindo, notamos uma diferença acentuada em relação às picapes atuais. Os engates exigem objetividade do motorista e logo se nota que a principal vocação do modelo era mesmo o trabalho. De qualquer modo, andar na Chevrolet D10 é uma experiência única para um apaixonado por picapes. Em 1980, a grade passou a ser produzida em plástico e os freios ganharam hidrovácuo e discos dianteiros. Em 1981, o motor 4.3 de 6 cilindros deu lugar ao motor 4.1 da Opala, gasolina ou álcool. Lembrando também que tem a versão A10, que é a versão a álcool, e também a versão a gasolina muito famosa, a C10. Após 20 anos da série 10, a marca foi se reestilizando e ganhando novas versões. Mas com certeza, esta série da Chevrolet para caminhonetes marcou a história de muita gente, sejam elas a C10, A10, D10, C14
14, todas elas deixaram seu legado e agora são relíquias, peças de colecionadores. Bom pessoal, e é isso aí, hoje falamos das clássicas caminhonetes do Brasil, grandes ícones que ainda rodam por aí ou que estão guardadas em alguma garagem de colecionador. Máquinas icônicas que deixaram muitas saudades para os apaixonados neste segmento de veículo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo, vamos trazer outra curiosidade aqui no canal para você. Muito obrigado!